Bom dia a todos mais uma vez, hoje, devido em respeito ao decreto municipal, nós estamos transmitindo online o culto e seguindo no que tem sido falado nas últimas semanas, sobre princípios para ter uma vida, para crescimento espiritual na nossa vida, Então hoje nós vamos estar falando sobre mais um tema, e hoje eu quero falar sobre viver de uma maneira santa, E eu quero convidar você a nos acompanhar. Quero abrir em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 25, que diz assim: Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Amém? Então, falando sobre ter uma vida santa, sobre santidade, e a palavra nos fala que Deus, Ele é santo, que não há nele pecado, nele não há nada que possa manchar a sua santidade. Ele é totalmente santo, e ele fala: assim como eu sou santo, sede vós também santos. Então, uma vida de santidade, quando nós falamos em vida em santidade, a santidade é uma ponte, é uma maneira de nós conseguirmos manter o nosso relacionamento com Deus. Sem uma vida de santidade, sem nós estarmos em obediência à palavra de Deus e sem viver uma vida conforme a vontade de Deus, é impossível que nós possamos manter um relacionamento com Deus. E isso que nós lemos aqui nos traz isso à mente. Então só podemos experimentar a alegria de andar com Deus se nós andarmos em santidade. Então, santidade sem santidade ninguém verá Deus, fala a palavra de Deus. Então, se nós não vivermos uma vida totalmente voltada ao Senhor, nascidos de novo, como nós somos regenerados, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e sem ser transformado a nossa santidade crescer de glória em glória em nossas vidas, não há como nós vivemos em comunhão com Deus. Mas uma vida de santidade não é somente uma vida de árduo trabalho, com o coração talvez enrijecido e focado em simplesmente cumprir as regras, mas sim é uma maneira de viver, uma maneira vibrante de viver, de conforme a vontade de Deus, e prosseguir em conhecer o Senhor. No versículo 15 e 16, fala assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, Deus nos chamou para essa vida de santidade, e não há como nós nos achegarmos a Deus se nós não buscarmos ao Senhor de todo o coração. E não há pecado, não há comunhão entre Deus e o pecado, entre a santidade de Deus e o pecado. Então, quando a gente lê na palavra Isaías, quando teve aquela visão do trono de Deus, que ele viu Deus sentado no seu trono e os anjos, querubins, voando, declarando a santidade de Deus, e a casa se encheu de fumaça,
e as estruturas do templo foi abalada, né? Isaías olhou para si, né, e eu estou perdido, né? Porque eu sou um homem de lábios impuros e estou diante de um Deus que é santo, e meus olhos viram o Senhor, né? Então, né, a palavra fala que o anjo foi lá e pegou uma brasa do altar e tocou nos lábios, né, e purificou os lábios, né, de Isaías. Então, o pavor que Isaías viu, né, diante da santidade e a grandeza de Deus, né, e a vida dele, e ele falando que eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, né, e os meus olhos viram o Senhor, né, a primeira sensação que ele teve: eu vou morrer, vou ser consumido pela glória de Deus, né, até que ele foi purificado, né. Nós vemos também no Antigo Testamento, quando Moisés trouxe o povo à beira do monte, e o povo viu, né, Deus se manifestando com fumaça e trovões e raios, e o povo se assustou e falou: Moisés, fale você com Deus, nós ficaremos aqui, né, e vamos ouvir aquilo que o Senhor falar contigo, né, mas nós não vamos avançar devido, né, à manifestação da glória de Deus, né. Então não há como nós nos achegarmos a Deus, né, sem nós estarmos totalmente tendo uma vida de santidade. Então, a santidade é a nossa semelhança com Cristo, né? Cristo, ele é aquele em qual nós desejamos alcançar, né, a semelhança. Quanto mais parecidos com Cristo, mais santo, mais a santidade se desenvolve em nossa vida. Então, Cristo é o nosso exemplo, e como filhos de Deus devemos refletir a semelhança de família. Se somos filhos, né, à imagem de Deus, né, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né, mas devido à queda, devido ao pecado, devido lá no jardim, o homem haver pecado, se desobedecido ao Senhor, né, a palavra fala que, né, ele se corrompeu e que a nossa santidade foi corrompida, a nossa imagem de Deus, ela foi manchada, né, então houve separação entre nós e Deus. Mas, né, mediante o sacrifício de Jesus, né, ele veio e tomou sobre si os nossos pecados e sacrificou por nós, para que nós pudéssemos ter acesso ao Senhor. Né, o livro de 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Né, aqui está falando da segunda vinda do Senhor, né? Quando Ele se manifestar, né, haveremos de vê-lo e seremos, né, como Ele é. Assim que nossa carne, né, nosso corpo for transformado num corpo glorificado, né, o pecado não haverá mais parte em nossas vidas, mas nós nos tornaremos a semelhança dele. Em 1 Pedro 1,13 diz assim: Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, né? Então, a revelação de Jesus Cristo como Filho de Deus, né? Então, como desenvolver essa vida de santidade? Se nós somos manchados pelo pecado desde a queda de Adão no jardim, se a nossa vida, né, se a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito e, né, como nós já vimos alguns meses atrás, né, numa série sobre o Evangelho, sobre como nós somos, nossa carne é depravada, nossa carne deseja o mal, nós somos maus, né, e nós tendemos a fazer aquilo que é mal, né, e é uma guerra entre o nosso espírito e a nossa carne para alcançarmos a vontade de Deus. Então, como Deus pode fazer de seres humanos, pecadores, corrompidos pelo pecado, uma igreja santa e separada do pecado, né? Então aí entra, né, o sacrifício de Cristo, né? Nós merecíamos a morte, a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Então, o que nós merecemos, se não fosse pela misericórdia de Deus, né, nós seríamos condenados, né, à morte, condenados, né, à perdição eterna, se não fosse pelo sacrifício de Jesus, né? Mas o pecador só pode ser separado do pecado através da morte, né? E esse foi o sacrifício de Jesus, que veio substituir a nossa morte, né, para que nós pudéssemos, né, ter livre acesso ao Senhor. Então o próprio Deus se fez humano, assume a nossa carne em Jesus Cristo, seu Filho, e na cruz leva o nosso corpo, a nossa carne, à morte. Então o sacrifício de Jesus veio para satisfazer a justiça de Deus, né? Então, por nós mesmos, nós não conseguimos ser santos. Não adianta, por mais que a gente tente cumprir regras, tente fazer algumas coisas que,
né, fazer uma lista, eu tenho que cumprir isso, né, para ser santo, né? Isso não vem de nós, pois a nossa carne ela tende ao pecado e nós nunca conseguiremos por nós mesmos, mas somente pelo sacrifício de Cristo. A palavra fala que quando Cristo foi crucificado, a nossa carne, o nosso pecado estava nele, né? Então a morte que nós precisávamos morrer, né, estava sobre Cristo, e a justiça de Deus foi satisfeita, né? Então a ira de Deus se derramou sobre Cristo, que era para nós. Então a partir disso, né, quando nós estamos em Cristo, né, a nossa carne morreu com Ele, o nosso pecado morreu com Ele, né, e nós estamos nele, e através dele nós somos justificados. 1 Pedro 2,24 diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos pelos pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Então a justiça de Deus se revela na morte de Cristo Jesus. A morte de Jesus é o lugar onde Deus apresenta a prova da graça da sua justiça, o lugar exato entre a justiça de Deus, onde a justiça de Deus possa habitar. Então não há outra forma de sermos santos sem estarmos em Cristo e sem sermos regenerados. Isso nós chamamos de justificação, que é quando os nossos pecados são lançados sobre Jesus na cruz, e é satisfeito a justiça de Deus, e nós estamos nele, e a justiça de Cristo é atribuída a nós. Então, quando Deus olha para nós, Ele não enxerga as nossas falhas, os nossos pecados, mas por nós estarmos em Cristo, a justiça, que está sobre Cristo, ela é atribuída a nós. Então, esse é o começo do nosso processo de vida cristã. Quando nós nos arrependemos, e quando nós nos voltamos ao Senhor e nascemos de novo, nós somos regenerados, aí começa a obra do Espírito Santo, e então começa o processo de santificação em nossas vidas. Diferente da justificação, que é uma parte que Deus faz por nós, mediante o sacrifício de Jesus, mas o processo de santificação é a minha vida diária e é um caminhar com Deus durante a nossa vida. Não é algo que a gente vai alcançar a plenitude nessa vida, mas é um caminho que nós vamos subindo e conhecendo Deus, e nos relacionando com Deus, e desempenhando a nossa vida, envolvendo a nossa vida, em conhecer mais de Deus, e isso sendo santificado e nos tornando a imagem de Deus, e é isso, não consigo, como eu falei, não consigo fazer por mim mesmo, mas é pela presença do Espírito Santo em minha vida, que Deus traz sobre mim a justificação, e através do Espírito Santo eu alcanço um processo de santificação. Em 1 Pedro 1,14 fala: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Então viver à luz da volta de Cristo requer obediência de vida. Então nós somos transformados e não vivemos mais como anteriormente, como fala a palavra, nas paixões que nós tínhamos no tempo da ignorância. Mas nós estamos em Cristo e nós estamos vivendo esse processo de santificação que se dá durante a nossa vida ou até a volta de Cristo, que como nós lemos, quando Ele se revelar, nós seremos, o Senhor será revelado e nós seremos a imagem de Deus, e quando nossa carne morrer ou quando nosso corpo for glorificado, o pecado que é em nós não habitará mais em nós, e nós viveremos uma vida de santificação plena, mas até chegar lá, a vida continua, e a nossa briga entre a carne e o Espírito, ela segue, Então nós devemos obedecer a palavra de Deus. Isso não significa que nós não venhamos a errar, não venhamos a ter o pecado ainda como habita em nossa carne, mas nós não somos escravos do pecado, que a palavra fala, Não deixe o pecado reinar sobre as nossas vidas, mas sim que o Espírito venha reinar sobre a carne, e eu só consigo essa vida no Espírito, uma vida de santificação, se eu realmente tiver um tempo de buscar o Senhor e realmente me abandonar as paixões desse mundo, abandonar essa vida de pecado, alcançando as coisas que eu posso alcançar nessa vida, e hoje em dia as pessoas às vezes tentam alcançar tudo que podem, todas as riquezas, tudo aquilo que conseguem alcançar, um status ou não que seja ruim essas coisas, mas às vezes o centro da nossa vida pode girar em torno dessas coisas. E se nós não esquecemos disso, e nós olharmos para o Senhor e temos a perspectiva de que tudo nessa terra vai passar, como nós lemos, mas depositar a nossa vida e a nossa confiança, investir a nossa vida nas coisas eternas, e isso que é o processo de santificação, de buscar ao Senhor. Não somos santos
por nós mesmos. Deus não quer que cumpramos simplesmente regras, mas que obedeçamos com amor e temor. Em João 14:21 fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então a palavra fala que nós, aqueles que têm os mandamentos do Senhor e os guarda, é esse que me ama. Então eu jamais vou conseguir ser santo nessa vida se eu não amar ao Senhor, se eu não tiver temor ao Senhor. Não é algo que eu simplesmente tento fazer por mim mesmo, mas é um gesto de amor. E quanto eu mais desenvolvo esse amor para o Senhor, e mais me fascino pela presença de Deus, mais eu vou caminhando para essa santidade. Não é algo que eu consiga fazer sem realmente estar ligado ao Senhor, e não é na minha força, mas é na presença do Espírito Santo que vai me regenerando. Dizer que amo a Deus e não viver em santidade é um falso amor. E se amarmos Deus acima de todas as coisas, andaremos em santidade por amor a Ele. E se não amarmos acima de tudo, jamais andaremos em santidade. Então não há como andar em santidade sem amar Deus acima de todas as coisas. Não tem como ter uma vida santa se nosso amor ainda estiver nos prazeres desse mundo, ainda estiver nas coisas do nosso mundo. E uma coisa que nós temos hoje é uma fácil distração e um fácil olhar para as coisas desse mundo. É muito difícil nós nos cegarmos, e se nós não estivermos em Deus, facilmente nós somos atraídos pelos prazeres do mundo. E hoje tem muitas coisas que nos distraem, nos tiram a atenção de Deus. Hoje nós vivemos um tempo onde tudo é rápido, onde as pessoas não têm tempo para mais nada às vezes. Nós vivemos correndo, e a semana corrida é trabalho, e tudo isso é bênção de Deus. Mas se nós não estivermos ligados ao Senhor, e nos deixarmos levar, a gente passa semana, passa dias, e não busca o Senhor, e isso vai esfriando o nosso amor por Deus. A nossa paixão pelo Senhor vai diminuindo. Então a palavra, como nós lemos, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Então é assim que eu mostro o meu amor por Deus, é quando eu obedeço a palavra de Deus. E viver de uma maneira santa é viver de forma fascinada por Deus. O Mike Bickle fala bastante sobre essas coisas, sobre o fascínio do ser humano, sobre o anseio do ser humano por Deus. Que Deus nos criou com desejo, com anseio por ser fascinado. E os mais verdadeiros e maiores prazeres disponíveis para o espírito humano não provêm dos falsos prazeres do pecado, mas vêm de Deus quando Ele se revela ao nosso espírito. Então, o que Deus tem para nós, os maiores prazeres não estão nas coisas, mas sim estão em Deus. E a posição do nosso coração, mediante a isso que Deus colocou em nós, é o que nos faz conhecer mais a Deus, ou conhecer as coisas do mundo. Onde está meu coração? A palavra fala: onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E se o meu coração está em Deus, eu vou ansiar por mais de Deus e vou me fascinar pelo Senhor. E o pecado nos engana e nos distrai para não experimentarmos os prazeres mais elevados de Deus. Então, nessa batalha entre a carne e o espírito, se o meu espírito estiver ligado a Deus e ansiar por Deus e buscar o Senhor, eu vou me descobrir mais de Deus, e quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu quero conhecer ao Senhor, e mais eu vou me santificando ao Senhor. Mas quando eu me distraio pelas coisas dessa vida, acabo me afastando do Senhor, pois meus olhos deixam de estar nas coisas eternas e passam a estar apenas nas coisas que são passageiras. A indústria do entretenimento identificou o nosso fascínio e tem se dedicado em atrair o nosso fascínio criado por Deus em nós. Então, hoje em dia nós temos entretenimento de sobra. Nas redes sociais mesmo é uma coisa que toma muito nosso tempo. Hoje nós temos serviço de filmes, de séries, e temos vídeos, e tudo o que nós quisermos nós temos de maneira rápida, e nós nos distraímos facilmente. Uma frase até do John Piper, que ele fala assim: uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Então, quanto tempo a gente tem no nosso dia e quanto tempo nós temos dedicados ao Senhor? E tem muitas coisas que tomam o nosso tempo, e se nós não estivermos
né, com o nosso coração, Senhor, e disciplinados em buscar ler a palavra de Deus, ter uma vida de oração. Nós temos falado sobre disciplinas nos últimos cultos, né, e a disciplina, ela desenvolve isso, né? Mas disciplina é algo programado, é algo mecânico. Não, mas ela é uma coisa necessária. E às vezes quem tem dificuldade de orar, né, quem não tem dificuldade de ler a palavra de Deus, né, é preciso haver uma disciplina, pelo menos no começo. No começo às vezes é meio difícil, porque, né, nós não gostamos. Tem gente que não gosta de ler, né, e tem dificuldade, mas a palavra é um livro, nós precisamos desenvolver isso. E às vezes é por meio de disciplinas, né, e às vezes no começo vai ser difícil, vai ser uma coisa que eu vou ter que marcar um horário, eu vou ter que fazer, né, uma parte do meu dia separar para fazer isso, né, até que isso se torne um hábito na minha vida, e até que chegue um momento que, se eu passar um dia sem ter um momento de buscar o Senhor, sem me derramar diante de Deus, eu não vou conseguir terminar o meu dia desse jeito. As disciplinas, elas servem para nos moldar, né, de uma forma talvez, né, meio relutante no começo, mas até que isso se torne um hábito, ou até que isso se torne algo natural em nossas vidas e que nós possamos buscar a Deus. Porque se nós não disciplinarmos a nós mesmos, muitas vezes a gente nunca tem um tempo de devoção ao Senhor, nunca tem intimidade com Deus, nunca busca o Senhor, né? E não há comunhão com Deus se nós viemos apenas, talvez, os domingos e assistir o culto e apenas cantar no domingo, e durante a semana nós nem sequer abrimos a palavra de Deus, não oramos ao Senhor, né? Não existe comunhão com Deus dessa forma, né? No domingo, quando nós viemos à casa do Senhor, é para nós como igreja, como corpo, nos reunirmos, né? Nós que buscamos ao Senhor durante nossa vida, nós nos reunimos para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, prestar um serviço ao Senhor, né? E não é somente para nós aqui ouvirmos uma palavra para me sentir bem e passar o resto da semana, daí chega no outro domingo, eu venho de novo, escuto outra palavra, né? A palavra é nosso alimento, né? Experimente ficar uma semana comendo só no domingo, almoçando uma vez por semana e passar o resto da semana sem comer nada, é a mesma coisa. A palavra de Deus é aquilo que nos alimenta, e não há como desenvolver a santidade em nossa vida sem nós estarmos cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, conhecendo, meditando na palavra, buscando o Senhor no lugar secreto, me derramando na presença de Deus, né? É somente dessa forma que eu consigo buscar o Senhor e me fascinar pelo Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Então não viveremos em santidade apenas renunciando às coisas, principalmente vivendo fascinados e ansiando por Deus. Então não é só um ato de renunciar às coisas, não é só um ato de deixar de lado meu trabalho, deixar de lado alguma outra coisa, né? Mas não é simplesmente isso, mas é algo de me voltar para o Senhor e ansiar pelo Senhor e desejar conhecer a Ele. Então, às vezes a gente quer ter uma vida de santidade e a gente fica preocupado em simplesmente não pecar, em simplesmente me conter para não cair na tentação, e eu tento vencer, né? E se eu não estiver buscando o Senhor, né, facilmente eu caio. Então não se afasta as trevas apenas tirando elas, mas é preciso encher a casa de luz para que as trevas se vão. Ou seja, quanto mais eu busco o Senhor, mais as trevas vão se afastando da minha vida, mais a minha tendência ao pecado se afasta da minha vida. Não é por eu me conter ou por eu me cuidar para não pecar simplesmente pela minha vontade, pelo meu foco e minha força de vontade, mas é por buscar o Senhor e por me encher dEle. Somente sendo pleno da presença do Senhor e do Espírito Santo é que o pecado vai perdendo força sobre a minha vida. É somente assim que o pecado vai deixando de ser um rei e que o Espírito reina sobre a carne. É somente buscando o Senhor e buscando mais o Senhor e conhecendo o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Filipenses capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 9, diz assim: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que precede de lei, mas naquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então aqui Paulo falando que tudo que ele tinha, né, todo o conhecimento que ele tinha, tudo que ele aprendeu, ele considerava tudo como perda, né, mediante a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então todos os prazeres do mundo, todo o conhecimento do mundo, tudo que ele tinha, e ele não tinha pouco conhecimento, não.
né, ele considerava tudo como perda. Ou seja, não há valor maior nesse mundo do que conhecer o Senhor. Seguindo aqui na leitura, em 1 Pedro 1, do 24 ao 25, fala: porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Então, onde estão os nossos olhos? Aonde está o nosso coração? Se tudo nessa vida, todas as nossas posses, todas as nossas realizações, tudo isso passará, que fala a palavra: a erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Então nós devemos deixar de atentar para as coisas, para essas coisas passageiras, mas enfocar o nosso tempo, toda a nossa energia, tudo aquilo que nós temos nas coisas que são permanentes, que são eternas no reino de Deus. O prazer do pecado é momentâneo, dura alguns minutos, mas as fascinantes glórias de Deus são eternas. Então, quantas vezes a gente está desperdiçando o nosso tempo, nossa força, tudo que nós temos em coisas que vão se passar, em construir nossas casas, alcançar nosso dinheiro, e não que isso seja... Deus deu essas coisas a nós para que nós possamos usufruir disso, mas se o nosso coração estiver nessas coisas, não há como Deus ser o primeiro em nossas vidas. Nossos olhos estão em Deus. Eu posso usufruir das riquezas desse mundo, mas o nosso coração está em Deus. Se algum dia eu precisar abrir mão de tudo isso, largar tudo isso para seguir o Senhor por amor a Ele, eu não posso ter dificuldade nisso, pois que foi Ele que me deu. Tudo que nós temos vem de Deus, tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. E o nosso coração é para estar nele. E essas coisas são dádivas de Deus para as nossas vidas, mas a nossa vida não se constrói em cima dessas coisas. Foi falado algum tempo atrás sobre a casa na areia, a casa na rocha, é exatamente isso. Nós construímos a nossa vida, a nossa esperança e toda a nossa expectativa de vida, muitas vezes, nas coisas que podem se ir com o vento, que pode vir uma tempestade derrubar, que pode vir uma pandemia, como nós estamos vivendo nesse tempo, e desconstruir tudo que nós levamos muitas vezes anos para construir. Mas quando a nossa esperança está em Deus, a rocha que não pode ser abalado, por mais que eu perca tudo que eu tenho, eu não sou abalado porque meu coração está firmado em Deus e não nas coisas que eu possuo. Essa é a diferença de uma vida em santidade, uma vida em buscar o Senhor. Eu não deposito a minha esperança naquilo que eu tenho, eu não deposito o meu coração nas coisas que eu tenho, mas sim, se eu precisar algum dia abrir mão das minhas coisas, até mesmo da minha própria vida, por amor ao Senhor, eu abro sem dificuldade nenhuma, porque é por amor ao Senhor. Então, assim nós moldamos os nossos olhos, os nossos pensamentos, o nosso tempo, nosso dinheiro, nossos bens, tudo que nós temos, conforme o nosso fitar de olhos no reino de Deus e nas coisas eternas, e por ansiar pelo Senhor. Nós ansiamos pela vinda do Senhor, nós ansiamos para ter um encontro com o Senhor, mas nós simplesmente não podemos viver de uma forma como se Cristo não fosse voltar, ou como se a nossa vida fosse ser eterna. Nós precisamos ter o nosso coração centrado no Senhor e olhar para nós mesmos e dizer: Deus, tem algo em mim ainda que eu preciso abrir mão, tem algum pecado na minha vida, eu tenho algum amor que esteja acima do meu amor por Ti. Isso nós precisamos arrancar das nossas vidas e ver realmente ansiando pelo Senhor, ter uma vida de ansiar por Deus. No versículo 17 ao 19 fala: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras que de cada um, vivam em temor durante o tempo de peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Então, no começo do versículo, se vocês invocam Deus como Pai, se realmente nós chamamos de Deus de Pai e temos Ele como nosso Pai, como é que nós podemos andar sem ser semelhante a Ele? Se nós somos filhos de Deus, a semelhança, como uma família, deve permanecer em nossas vidas. Não, todo pai e filho, parentes, uma família tem semelhanças entre si. Não há como dizer que eu sou filho de Deus se eu vivo totalmente separado de Deus e as minhas atitudes, as minhas ações não são compatíveis com a presença de Deus
em nossas vidas. Então, o Pai, Deus, julgará os seus filhos segundo a medida em que viverem em comparação com os padrões dessa família. Fomos libertos da antiga forma vazia de viver, e a entrada, na família de Deus é um privilégio enorme. Então, nós já não vivemos segundo a carne, segundo os prazeres da carne, mas nós já fomos libertos da nossa forma, da antiga forma de viver. E nós somos regenerados, nós somos uma nova criatura e temos o Espírito Santo que vai nos transformando dia após dia, de dentro para fora. Não é um processo rápido, não é um processo que eu vá alcançar e, como eu falei no começo, a santidade eu não vou chegar no topo, agora eu sou santo. Não, nós prosseguimos durante essa vida aqui conhecendo o Senhor, e é um processo de desenvolvimento dia após dia em nossa vida, que só se tornará pleno na eternidade. Mas não é com as minhas forças, mas é com o Espírito Santo em minha vida, buscando o Senhor, não é buscando no pecado e me afastar do pecado por mim mesmo, mas é buscando o Senhor e desejando Ele mais e mais. Versículo 22 e 23 fala: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, aqui fala sobre a nossa regeneração, que é algo sobrenatural à nossa vida. Purifica a alma dos nossos pecados passados e desenvolve o amor genuíno pelos outros cristãos, que não é mera representação. Ou seja, quando sou regenerado, eu desenvolvo um amor por Deus e pelos meus irmãos, um amor genuíno do Senhor em nós, não o nosso amor humano que é falho, mas o amor de Deus que habita em nós é transmitido às outras pessoas. Então a santidade é um fruto de nós conhecermos a Deus. 1 João 2, do 28 até o 3, 9, diz assim: e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus por essa razão o mundo não os conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabendo que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não o vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, quando nós nascemos do Senhor, quando nós somos regenerados, quando nós nascemos de novo, nós não podemos viver pecando. Como eu falei, há o pecado em nossas vidas, na nossa carne, mas o nosso espírito é vivificado em Deus, e pelo Espírito Santo nós fortalecemos no nosso espírito a nossa comunhão com Deus até que nós vençamos o pecado. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O cristão, nós já não somos chamados pecadores, mas nós somos chamados de santos, a palavra fala. Os cristãos já não podem ser chamados pecadores, isto é, pessoas que vivem sob o poder do pecado. Ao contrário, no passado eram pecadores, ímpios, inimigos, mas agora são os santos por causa de Cristo. Então nós já não estamos mais sob a escravidão do pecado, mas nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus e somos filhos de Deus. Então nós vivemos em santidade,
busca do Senhor, por ser isso que é gerado em nossas vidas, né? Então não se exige mais o impossível. Já que nós somos regenerados, Deus não está exigindo que pecadores se tornem santos, mas nós já nos tornamos santos e nós precisamos desenvolver essa santidade em nossa vida. No 5:9 fala: e vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. E se nós olharmos para as nossas vidas hoje, como anda a nossa vida? Será que eu tenho desenvolvido essa santidade no meu coração e na minha vida? Será que eu abandonei realmente a vida de pecado e realmente estou seguindo em santidade, conhecendo o Senhor? Porque a palavra fala: se eu vivo pecando, aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Muitas vezes a gente pode até se enganar, e muitas vezes as pessoas passam anos, muitas vezes dentro de uma igreja, ouvindo talvez a palavra, mas ainda não nasceu de novo, ainda não foi transformada, ainda não abandonou a velha vida, não se deixou ser desenvolvido pela presença do Espírito Santo. E se nós olharmos para a nossa vida, nós podemos saber se realmente nós conhecemos a Deus ou não. Aquele que conhece o Senhor, a palavra fala que aquele que tem os mandamentos e o pratica, esse o ama. Então, se eu amo o Senhor e não tenho obedecido a palavra de Deus e a vontade de Deus, que amor é esse? Não posso dizer que eu tenho um amor verdadeiro se eu realmente amo ainda o pecado. Então, Cristo e o pecado são incompatíveis. Quem permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Então, quando se fala de santidade, não está se falando de perfeccionismo, de viver uma vida totalmente alinhada, sem nenhum desvio. Nós ainda vivemos nessa terra aqui, ainda não estamos plenamente em Deus, mas ainda eu não estou sob o domínio do pecado. Mesmo estando, tendo tentações, tendo tribulações nessa vida, a nossa vida está firmada em Deus. E não há como ser compatível uma vida com Deus e uma vida de pecado. A vida que vivemos revela a fonte da qual extraímos a nossa vida. Então, aquilo que a gente vive é simplesmente o reflexo da onde está o meu coração e da onde está a minha vida. Se a minha vida está em Deus, a santidade vem como uma consequência. Uma vida santa é uma consequência de uma vida de busca ao Senhor. Mas se eu não consigo vencer o pecado, se eu não consigo me desfazer das obras da carne, se eu não consigo abandonar a velha forma de viver, então significa que eu ainda não coloquei minha vida em Deus, eu ainda não coloquei em meu coração, ainda não abandonei as minhas paixões. Então eu preciso ainda ser regenerado, eu preciso buscar o Senhor e deixar isso aos pés da cruz e realmente me arrepender. Não é somente vir e aceitar, como se fala, aceitar a Cristo e viver, Deus já fez tudo, não preciso fazer nada. Não, mas aquele que ama o Senhor é aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Isso é que expressa o nosso amor. Como nós vemos no versículo 28 e 29, fala: e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Isso aqui é muito sério, falando sobre a segunda vinda do Senhor. Permaneçam nele para que quando ele se manifestar, ou seja, quando o Senhor retornar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. Então, se nós ansiamos pela volta do Senhor, se nós queremos encontrar o Senhor e ansiamos por aquele dia, eu tenho que viver de forma compatível com isso. Eu não posso viver de uma maneira depravada se eu anseio pela volta de Cristo. Isso não faz sentido. Se eu amo o Senhor e anseio pela vida do Senhor, a minha vida deve estar alinhada em santidade com o Senhor. Se sabem que Ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então isso começa a ser gerado em nós, a justiça de Deus em nós, a santidade de Deus é manifestada também em nossas vidas. Então, nós não somos simplesmente pessoas que estão tentando ter uma vida melhor, uma vida mais alinhada, não. Mas nós somos realmente transformados, radicalmente renovados pelo Espírito Santo, nascidos de novo, e as nossas vidas, as nossas práticas evidenciam o que Deus fez em nós. Não tem como eu ser nascido de Deus e dizer que sou filho de Deus se o meu viver não demonstra isso. Não é legalismo, simplesmente faz certinho para provar que é filho de Deus. Não, isso também é vazio. Se eu posso ser santo por mim mesmo, o sacrifício de Jesus ele não tem valor nenhum, porque eu mesmo sou capaz de ser santo. Mas não, é por estar em Cristo, é por minha vida ter sido crucificada com Cristo.
né, e ser justificado pelo Senhor, né, e eu desenvolvo essa vida de santidade, né, como consequência de uma vida em busca do Senhor. Do capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Né? Então, novamente falando aqui, né, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, né, quando nós estivermos na eternidade com Cristo, ou no reino de Deus, quando Cristo vir. Sabemos que quando Ele se manifestar, quando Cristo voltar, seremos semelhantes a Ele, haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança, todo aquele que espera pelo Senhor, pela vinda do Senhor, nele purifica a si mesmo, como Ele é puro. Né? Então, se eu anseio pelo Senhor e quero ter um encontro com Deus, ou Jesus voltar ainda, ou o dia que eu partir dessa vida, ter um encontro com Deus, eu tenho que andar. Se eu tenho essa esperança ainda, eu tenho que purificar a mim mesmo, como Deus é puro, que fala a palavra de Deus. Então, não somos só chamados filhos de Deus, mas de fato nós somos filhos de Deus. Então, o mundo não nos conhece, né? Não tem compatibilidade com o mundo, não tem como nós vivemos uma vida santa, né, e realmente agradar a todas as pessoas ao nosso redor nesse mundo. Né? Se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada. Né? Não há como ter uma vida santa e viver compactuando com tudo que nesse mundo tem pregado, com tudo que tem acontecido, que a gente tem visto nos últimos anos, nos últimos tempos, né, que o mundo tem ido de mal a pior. E se eu estou enxergando todas essas coisas acontecendo, eu acho que está tudo bem, que está tudo normal, né, então eu acho que os meus olhos estão fitados no lugar errado. Né, não tem como eu enxergar, olhar ao mundo ao meu redor e achar que está tudo bem, né, se eu realmente estou em Deus. Mas eu preciso estar, né, firmado ao Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor. Por mais estranho que eu me pareça ao mundo, né, mas é aquilo que o Senhor faz em mim, né, e a minha transformação, né, vai moldando as minhas atitudes. A esperança sobre Ele, no versículo 3 fala, né, somos sobre um sólido fundamento. Isso tudo tem consequências sobre a nossa vida cristã. Então a nossa esperança qual é essa esperança? Da segunda vinda de Cristo, que o Senhor virá e virá reinar sobre a terra. Né? Então essa é a nossa esperança. Se eu tenho essa esperança, eu tenho que viver de forma santa. De 1 João 2, do 15 ao 17 fala: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba, a vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, né? Pois nossos olhos estão em Deus, o nosso coração está em Deus, e a nossa vida, né, e a busca pelo Senhor vai desenvolvendo em mim uma vida de santidade, né? E é isso que nós precisamos buscar no Senhor, ter uma vida santa, porque Ele é santo, e aí sem santidade não veremos o Senhor. Não há como alcançar uma vida santa se nós não amarmos o Senhor acima de todas as coisas, se Ele não for o centro, se Ele não for o primeiro em nossas vidas, né? Não há como desenvolver isso em mim, por mim mesmo. Eu posso até enganar as pessoas ao meu redor, posso até enganar a mim mesmo muitas vezes, né? Achar que eu sou filho de Deus, ou achar que eu sou santo por fazer, né, as coisas de alguma forma, mas é somente no desenvolvimento dessa relação entre eu e Deus, né, em buscar ao Senhor, desenvolve santidade na minha vida. Então, já concluindo, né, não alcançamos a salvação pela nossa santidade, mas nos tornamos santos por sermos salvos pela graça. Santidade é a resposta de um filho ao amor do Pai. Deus fez de nós uma nova criação. O alvo da santificação é que os cristãos sejam orientados e guardados exclusivamente para a volta de Cristo, sempre indo ao encontro dela. Em Efésios 4, do 22 ao 24, fala: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram
instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e assim revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Se despir da velha natureza, né, de se despir do Adão, né, e se revestir da nova natureza, que é Cristo. Né, nós abandonamos a natureza pecaminosa, né, que começou lá em Adão, na queda, né, do qual está na carne até hoje, né, devido à corrupção, mas nós nos desvestimos dessa natureza e nos revestimos da nova natureza que está em Cristo. O nosso modelo, aquele que nós desejamos ser parecido e nos tornar parecidos com Cristo, é isso que molda a nossa vida. Amém? Então, que nós possamos desenvolver isso, né, e que possamos buscar ao Senhor, não só, né, da boca para fora, e não só de uma forma rasa, superficial, mas que a nossa vida realmente venha estar firmado nele. E tudo que eu tenha, que tudo que eu faça, seja com os nossos olhos nele, né? Não olhando simplesmente as coisas ao nosso redor, mas que o nosso coração venha estar nele, nessa esperança da vinda de Cristo. E sabemos que o Senhor virá e reinará, né? E nós precisamos estar preparados para isso e viver de maneira santa, né? De preparar o caminho do Senhor, né? Para que Ele venha e reine e nos ache nesse tempo como não como as virgens nécias, mas sim como as sábias que tinham nas suas vasilhas tinham óleo, e que nós possamos ter esse desenvolvimento, né, nesses dias, né, manter acesa a chama no nosso coração, não nos perder, mas sim buscar ao Senhor acima de todas as coisas. Amém, Pai. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Pai, o nosso coração, e que o Senhor possa desenvolver, Pai, em nossas vidas um amor maior por Ti e pelo Teu reino, Senhor. Que não venhamos a priorizar, Senhor, simplesmente a nossa vida, e que não venhamos a olhar simplesmente para as coisas que enxergamos com os olhos naturais, Pai, mas que possa haver em nosso coração, Pai, um desejo de Te conhecer mais, e Te buscar e Te amar acima de todas as coisas, Senhor. É que nós precisamos, Deus, e queremos que o Teu Espírito venha ter lugar em nossas vidas, e que possamos ser transformados dia após dia, Senhor, pelo Teu mover em nós, Senhor. Faz de nós, Senhor amado, que nossa vida seja para a Tua glória, Senhor. Que nosso viver seja para engrandecer o Teu nome, que o nosso coração venha estar, Senhor amado, voltado a Ti cada dia mais. Que possamos nos revestir, Senhor, do novo homem, Senhor, a imagem de Cristo. Pai, que nós possamos afastar a nossa vida, Senhor, do nosso pecado, dos nossos anseios, da nossa vida dessa terra, Senhor, mas que possamos estar com o nosso coração firmado em Ti. Tu és a nossa rocha inabalável, Senhor, e nós nos achegamos a Ti, Senhor, com confiança. Não há nada, Senhor, nesse mundo que substitua, Pai, a Tua presença em nossas vidas, Pai. Não há riqueza, não há prazeres nesse mundo que possam ser maior do que a alegria e a satisfação do nosso coração de estar firmados em Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, e sem reservas vem, Senhor, e toma o Teu lugar em nossas vidas, Pai. Toma o centro do nosso coração, Pai. E dia após dia que a nossa carne venha a ser mortificada, Senhor, e sejamos vivificados no Teu Espírito Santo, Pai. Vem, molda-nos, Senhor, faz em nós, Senhor, conforme a Tua imagem, Deus. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Cada dia mais e mais, Te conhecer mais e mais. Senhor, que sejamos santos como Tu és. Buscamos essa vida de santidade para que nos tenhamos cada vez mais a Tua imagem, Senhor. Parecidos contigo, semelhantes a Ti. E que o nosso coração, Senhor, não haja valor maior do que a Tua presença em nossas vidas, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai.